E se a melhor ferramenta para a gente entender a mente humana não fosse um scanner cerebral, mas a filosofia? Parece uma ideia estranha, né? Mas hoje a gente vai ver como o pensamento de um filósofo, Martin Heidegger, virou a psicologia de cabeça para baixo, propondo um jeito completamente novo de olhar para a experiência humana. Pensa um pouco nisso. Alegria, angústia, saudade são coisas que a gente sente com uma intensidade enorme. A ciência adora quantificar, medir, colocar em gráficos. Mas, sinceramente, como é que se mede saudade em centímetros ou angústia em quilogramas? É exatamente essa inquietação que vai guiar nossa conversa. Bom, vamos começar entendendo o problema. O método científico tradicional, que é fantástico para estudar estrelas, átomos, reações químicas, ele começa a patinar um pouco quando o objeto de estudo somos nós, pessoas. Imagina aquela cena clássica. Um cientista de jaleco branco olhando por um microscópio. De um lado tem o sujeito, o observador. Do outro, o objeto, aquilo que é observado. A regra de ouro é que o observador tem que ser neutro para não contaminar a experiência. Mas a grande pergunta é, isso é realmente possível quando o que a gente está observando é a nossa própria existência? E essa citação do Heidegger, olha, vai direto na ferida. O que ele está dizendo é que tentar aplicar a exatidão da física na psicologia é como tentar medir um sentimento com uma fita métrica. Para ser rigorosa de verdade ao estudar a vida, a ciência precisa abraçar uma certa inexatidão, porque a nossa experiência simplesmente não é um objeto estático previsível que fica parado esperando para ser medido. Ok. Se o modelo de separar quem observa de o que é observado não funciona para a gente, qual é a alternativa? É aqui que Heidegger apresenta uma das ideias mais revolucionárias da filosofia do século XX, o conceito de ser no mundo. Esse esquema aqui deixa a diferença bem clara. A visão tradicional nos coloca como se fôssemos espectadores. A gente está aqui e o mundo está lá, separado, como um filme que a gente assiste. Para Heidegger, não tem nada a ver com isso. Nós não estamos no mundo do mesmo jeito que uma caneta está em cima da mesa. Nós somos o nosso mundo. A nossa existência não pode ser separada do nosso contexto, das nossas relações, das coisas que têm significado para a gente. E para dar nome a esse nosso jeito único de existir, Heidegger usa uma palavra em alemão, Dasein. Uma boa tradução seria ser aí. O ponto-chave aqui é que a gente não é uma coisa, uma substância com propriedades fixas. O ser aí é uma existência sempre em movimento, sempre situado em algum lugar, sempre em relação com o seu aí, com o seu mundo. E o que isso quer dizer na prática? Que aquela ideia de objetividade pura, neutra, é uma ilusão. A gente está sempre sintonizado com o mundo de alguma forma, através do que Heidegger chama de disposição ou humor. E não pense só em alegria ou tristeza. Ele diz que até a frieza do cálculo é um tipo de humor, um jeito de se relacionar com as coisas. A gente sempre parte de um conhecimento prévio, de uma familiaridade com o nosso mundo. Tá, mas vamos sair um pouco do campo das ideias e ver como essa filosofia toda foi parar no consultório de um terapeuta. É aqui que nasce a Dasein-Análise, ou análise do Dasein. E essa abordagem não surgiu do nada, como a gente vê aqui. Tudo começa em 1927, com o livro Ser e Tempo. Pouco tempo depois, alguns psiquiatras, como Ludwig Binswanger e depois Medard Boss, leram aquilo e pensaram, uau, é isso. Essa é uma forma muito mais profunda de entender o sofrimento dos meus pacientes. A relação do Boss com o Heidegger ficou tão próxima que o próprio filósofo começou a dar seminários para ajudar a construir essa nova forma de terapia. Mas por que essa busca toda? É que eles sentiam que as teorias da época, como a psicanálise de Freud, com toda a sua importância, acabavam tratando o ser humano como um homo natura, ou seja, como um ser da natureza, uma espécie de máquina biológica movida a instintos e mecanismos. Faltava algo, faltava a dimensão da existência, do significado. Então, como a Dasein-Análise funciona na prática? Ela nos convida a entender os existenciais. Pensa neles como as estruturas fundamentais, os jeitos básicos como a gente experiencia o nosso mundo. Vamos ver alguns. Corporalidade. A gente não tem um corpo como quem tem um carro. Nós somos o nosso corpo. Um sorriso não é só um movimento de músculos, é a alegria se mostrando no mundo. Temporalidade. A gente vive o passado, o presente e o futuro tudo junto, agora. A culpa é o passado que não passa, a ansiedade é o futuro invadindo o presente. Ser com outros. Somos seres fundamentalmente relacionais, mesmo quando estamos sozinhos. E a disposição, o nosso humor, é a lente através da qual o nosso mundo se abre para nós. Para tudo isso fazer mais sentido, vamos olhar para um caso clínico real. Um homem que tinha uma cãibra terrível na mão, mas que só aparecia em uma situação muito específica, quando ele ia escrever.
A análise aqui é simplesmente genial. Um médico tradicional talvez olhasse só para os músculos da mão. O terapeuta Dasens analítico perguntou: o que significa escrever? Bom, escrever é um ato social, é se comprometer, deixar uma marca, se comunicar com os outros. A palavra escrita fica. O insight, então, foi que a cãibra não era um problema no corpo-objeto, mas sim a manifestação física de uma dificuldade profunda no seu jeito de ser com os outros. A tensão estava nas suas relações, não na sua mão. E esse exemplo nos leva à grande virada de chave que essa abordagem traz para a nossa compreensão de saúde e doença mental. Aqui a coisa muda completamente de figura. Em vez de enxergar a depressão ou a ansiedade como um defeito de fábrica, um mau funcionamento do cérebro, a Dasens Analyse entende esses sofrimentos como uma restrição de liberdade. É como se a pessoa ficasse presa, incapaz de viver todas as possibilidades de ser e de se relacionar que a vida oferece. Sendo assim, o objetivo da terapia não é consertar uma peça quebrada. O objetivo é ajudar a pessoa a se reapropriar da sua liberdade, a ampliar o seu campo de possibilidades, a encontrar novas maneiras de responder aos desafios da sua existência. E essa frase de Medarbos amarra tudo de uma forma perfeita. Ser saudável é ser livre, é ter a capacidade de usar de forma aberta e flexível todas as maneiras de se relacionar com o mundo e com os outros que estão à nossa disposição. Para a gente terminar, fica essa provocação. E se aquilo que a gente chama de sintoma não for um erro do sistema que precisa ser eliminado? E se for, na verdade, uma mensagem muito importante sobre a nossa forma de estar no mundo que está pedindo para ser ouvida? Talvez, no fim das contas, a filosofia tenha mesmo muito a nos ensinar sobre a arte de escutar.